Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve ou assiste ao programa Fala e Escuta, um programa de comunicação sobre democracia, política, cultura e diversidade da UFG do campus da cidade de Goiás. Meu nome é Cleuton César Ripoll de Freitas, sou professor do curso Direito, sou uma pessoa branca, estou trajando uma camisa preta, tenho barba, uso brinco, cabelo curto. O programa de hoje será o primeiro de uma série sobre o processo eleitoral da cidade de Goiás. Afinal de contas, o que interessa? A quem interessa? E por que interessa conhecer um pouco sobre o processo eleitoral na cidade de Goiás e o campus da cidade de Goiás? O que interessa para a própria cidade? Nesse sentido, iremos apresentar 3 entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Goiás, que responderão às perguntas que a comunidade acadêmica fez de forma livre. Também destacamos aqui a participação dos grupos de extensão e pesquisa que puderam participar dessa atividade. Desde já, agradecemos o empenho da Assessoria de Comunicação do campus da cidade de Goiás e do programa PET, que compõem esta iniciativa. No dia de hoje, nesse momento, nós recebemos o candidato Dr. Elber. Orientações ao candidato. Cada bloco poderá ser respondido em até 5 minutos, sendo cronometrado pela equipe. Faltando 1 minuto para finalizar o tempo de resposta, será assinalado ao entrevistado que conclua, concedendo mais 30 segundos para fechar a fala. Candidato Elber, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite. Seja mais uma vez bem-vindo à casa onde o senhor é egresso, né? Então nós agradecemos muito e gostaríamos que o senhor pudesse, de uma forma sucinta, se apresentar para nós também, antes de iniciarmos os blocos de indagações. Bom dia, professor Cleuton, bom dia a toda a equipe, a todos vocês que estão propiciando esse momento, que para mim é um momento muito importante, não só para poder falar de propostas, mas principalmente para poder voltar a essa casa, para poder voltar a essa instituição de onde eu me formei como cidadão, me formei como homem, como profissional. Hoje, vocês me conhecem como Dr. Elber e eu devo isso a esse local. Meu nome é Elber Carlos Silva, eu tenho 50 anos, cheguei em Goiás em 1992 e já em 1993 eu comecei a cursar o curso de Direito justamente nessa universidade, que na época era uma extensão da Faculdade de Direito da UFG, e graças ao empenho, ao trabalho de pessoas comprometidas com o ensino público, hoje um campus avançado que conta com diversos cursos. Essa gratidão de estar aqui, eu cumprimento toda a sociedade, todo o povo vilaboense, cumprimento a todos os amigos, a nossa equipe também que aqui está, e um abraço à minha esposa e um cumprimento especial também, que também é egressa dessa faculdade, também nos conhecemos aqui, e daqui ela pôde trilhar o seu caminho, como era professora, depois se tornar procuradora do Estado, graças a essa instituição que possibilitou não só a nós, mas a todos que aqui passaram esse engrandecimento. Então, é com essa mensagem inicial de gratidão ao sistema de ensino público desse país que eu me apresento a vocês e digo que é uma honra muito grande, primeiro, ser vilaboense de coração e por direito, que recebi um título de cidadão vilaboense aqui também, professor, e isso também foi oriundo dessa casa, dessa instituição magnífica, onde eu tenho grandes amigos, onde eu pude participar da criação do centro acadêmico. Inicialmente existia um representante, um grande amigo aqui, o José Domingos, e depois nós começamos a criar e estruturar o centro acadêmico 11 de maio aqui, o Caxim, onde eu presidi por 4 anos, fui vice-presidente do centro acadêmico também em Goiânia, era presidente aqui e vice-presidente lá. Então esse momento aqui para mim é um momento de muita nostalgia, é o momento de voltar no tempo, lembrar das nossas lutas para a manutenção dessa faculdade aqui, onde tivemos que brigar, ir para as ruas e mostrar que realmente nós queríamos e nós precisávamos desse espaço
como um espaço de cultura, mas um espaço também de desenvolvimento para a sociedade, para todas as pessoas que aqui foram recebidas. Muito bem. Muito bem, candidato. Nós recebemos as indagações e colocamos em blocos. O primeiro bloco é sobre meio ambiente. Qual é a proposta do candidato para os animais em situação de rua na cidade de Goiás? E a outra pergunta é: qual a sua proposta para diminuir as queimadas, o desmatamento e a represagem ilegal realizadas por fazendeiros no município? E quais são as propostas para a proteção do meio ambiente? Não me apresentei como candidato no bloco anterior, empolguei um pouquinho, vocês me perdoam, porque realmente a emoção é grande de poder estar aqui, mas sou candidato com o número 44, vocês me conhecem como Dr. Elber, candidato a prefeito pela União Brasil com o número 44. Seguindo, e de forma objetiva, respondendo a pergunta de quais as propostas para os animais de rua da nossa cidade. Nós temos que entrar nesse assunto de forma muito direta e eu tenho um cuidado muito grande nesse sentido, porque além de respeitar esta pauta, eu preciso de informar vocês que o município foi instado por uma ação judicial para que construísse um abrigo para os animais e, em virtude disso, tinha um prazo para poder cumprir essa determinação e não fez. Não fez, tanto é que existe um projeto que, segundo informações, ele já está pronto, mas não foi executado. E isso gerou um déficit ou uma multa de mais de R$200 mil hoje que o município tem que pagar por não cumprir uma decisão judicial para fazer uma obra que custaria R$100 mil. Então, na nossa gestão, essa obra ela será edificada e os animais, não só para que a gente tenha um local de acolhimento dos pequenos animais e criaremos uma estrutura dos animais de médio e grande porte também, mas um sistema de castração com profissionais adequados, com profissionais que farão isso de forma adequada, de forma respeitosa e de forma com que atinja o objetivo precípio que é a proteção dos animais. Então, em relação à segunda pergunta, qual a proposta para diminuir as queimadas e desmatamentos? É isso, professor? Isso. E represagem ilegal. Então, vamos por parte. Qual a proposta para diminuir as queimadas? Hoje, a questão ambiental, e a gente vivencia isso exatamente nesse momento, pela região, pela até a topografia da nossa cidade, do nosso município, e pela questão do clima também. Às vezes coisas simples como um caco de vidro ou um papel laminado ou qualquer coisa pode ser um foco de incêndio. Para isso, o Corpo de Bombeiros já vem fazendo um trabalho extremamente relevante, de fazendo aceiros com fogo também. Isso foi muito importante no ano passado, quando esse projeto foi desenvolvido. A gente quer celebrar parcerias com o Corpo de Bombeiros para que a gente, e com outras entidades talvez, com brigadas do município ou com pessoas que sejam voluntários, isso tudo dentro de uma metodologia extremamente planejada, para que a gente não tenha, não só aqui nas proximidades da cidade, esse problema que pode e vem causando problemas de saúde na população, mas também para que isso possa resguardar o próprio meio ambiente com mesmo os animais, a mata e toda a estrutura do meio ambiente. Então, não só essa questão das queimadas programadas com aceiros, mas nós temos que ter uma conscientização. Nós precisamos de trabalhar com turismo ecológico, onde as pessoas possam visitar essas áreas de matas, mas possam visitar também de forma ordeira. Em relação ao a represagem ilegal, eu gostaria de deixar claro que nós teremos um programa junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto
com as parcerias com as instituições de ensino, e aí trago a universidade com seus cursos onde possa nos auxiliar, para que a gente crie ou recrie aqui programas que deram muito certo em outras localidades, principalmente em Minas, que tem um relevo parecido com o nosso, que é a criação das microbacias. Com a criação das microbacias, a gente vai poder aumentar o fluxo de água nos rios, e as propriedades terão em si o represamento dessa água da própria chuva. Nós teremos também a confecção de curvas de níveis, justamente para evitar que o assoreamento chegue aos nossos córregos e aos nossos rios. Em relação à parte final da pergunta, quais são as propostas para a preservação do meio ambiente, eu acho que a gente precisa de tudo isso que eu disse, mas nós precisamos de preocupar, que é um assunto específico com o lixão, nós precisamos de resolver esse problema, já existe tecnologia para isso, e nós vamos fazer isso, vamos resolver o problema do lixão. Nós temos que trabalhar com a logística reversa, nós precisamos, com o Recicla NIP, de reciclar todos os pneus e outras propostas que são extremamente relevantes para o meio ambiente. Muito obrigado. No tempo. Outro bloco sobre juventude, estudantes e instituições de ensino. O Núcleo de Práticas Jurídicas, NPJ, da UFG Campus Goiás, presta serviço para a comunidade vilaboense e da região da Bacia do Rio Vermelho de acesso à justiça. Só até setembro de 2024 foram mais de 600 pessoas atendidas. Que tipo de parceria estaria disposta a realizar entre Prefeitura de Goiás e NPJ, UFG Campus Goiás, para melhorar o atendimento à comunidade? O principal desafio enfrentado pelos estudantes das instituições de ensino superior em nossa cidade são as precárias condições de permanência em nossa cidade. Desafios expressos principalmente, 1. Na falta de uma moradia estudantil aos estudantes de outras localidades que ingressam em uma instituição de ensino na nossa cidade. 2. Na impossibilidade de acesso dos estudantes de outras instituições ao restaurante universitário do UFG, agravado pela ausência de um transporte que viabilize esse acesso aos horários de fornecimento de refeições no restaurante universitário do UFG. Que iniciativas ou propostas o senhor apresenta para esses desafios? Questão 3. A cidade de Goiás está passando por um momento em que jovens não têm eventos decentes há um bom tempo. Se eleito, o que o candidato fará para mudar essa realidade? E de que forma conseguirá recursos para essa mudança? Professor, são perguntas extremamente relevantes e que eu já vivenciei aqui dentro da faculdade, dentro da universidade, quase todos esses problemas. Então eu posso falar com muita propriedade, com muito conhecimento, modéstia à parte. Em relação ao núcleo de prática jurídica, a gente sabe que o aluno, que o estudante, ele precisa de ter o contato direto com o processo. Nós estamos falando aqui do prática jurídica do direito, mas não só do direito. Nós queremos criar um mecanismo, uma parceria com as universidades, não só com a Universidade Federal, com a UEG ou com o IFG, para que os alunos, com todo esse potencial que tem de vontade, a força da juventude, ela precisa de ser colocada para trabalhar. E essa força, em parceria com o município, nós queremos criar vários mecanismos de estrutura para que a gente tenha no município essa mão de obra que está sendo qualificada, que está sendo trabalhada e que ela precisa de ter o contato prático para que ela saia da teoria para a prática, já tendo executado alguns trabalhos, alguns serviços. E eu acho que essa parceria, a gente celebrando com as universidades, é uma via de mão dupla, ou de mão tripla até, porque ganha o estudante, ganha a universidade, ganha a comunidade, ganha o município e a comunidade de forma direta ou indireta. Nós precisamos de vários profissionais. Esse número de mais de 600 pessoas atendidas no ano de 2024 do NPJ é de extrema relevância. Nós iremos ampliar, pode ter certeza, professor, um compromisso nosso, assumido com a comunidade acadêmica, não só por ser egresso daqui, não só por ser advogado, não só por ter vindo da escola pública desde o pré-escolar, que eu me sinto muito à vontade
para poder dizer que essas parcerias serão uma prioridade. Como eu disse, não só na área jurídica, mas na área de infraestrutura, temas que a gente vai desenvolver certamente à frente. Nós precisamos da parceria na área ambiental. Já existem projetos da universidade que têm a expertise, que têm o conhecimento e poderá ser um parceiro para que a gente traga esse desenvolvimento que a cidade e que a comunidade local precisa. Então, o que nós faremos de forma específica para melhorar esse atendimento? É estabelecer essas parcerias, expandir esse núcleo onde for possível, sabendo que o estudante ele precisa da prática. E aí nós celebraremos convênios para poder aumentar essa prática que o estudante necessita. Em relação à segunda pergunta, moradia estudantil. Mais uma vez, eu quando cheguei aqui no final de 1992, depois já em 1993 iniciando o curso, vim morar em uma república, situação que não é diferente da maioria das pessoas. Nós precisamos de criar mecanismos, nós precisamos de implementar medidas concretas para verdadeiramente transformar a nossa cidade em um polo estudantil. Transformar em um polo estudantil, que já é uma realidade que vem acontecendo e que ela vem ao longo dos anos se transformando nesse polo, ele precisa de infraestrutura. O poder público não tem como intervir na iniciativa privada, mas ele pode e deve manter condições para que o estudante tenha condições ou de fazer uma locação de um local adequado com um preço mais acessível. O município tem condições de criar estruturas para que isso possa acontecer. Em relação à segunda pergunta, o acesso dos estudantes ao RU, é isso? Que viabiliza o acesso, horário de fornecimento. Uma questão extremamente relevante. Nós empreenderemos estudos e reuniões para poder verificar se há possibilidade de fornecimento de algum tipo de auxílio para deslocamento desses outros alunos até o RU e principalmente se o restaurante universitário vai comportar uma demanda maior. Eu acho que isso eu seria irresponsável de dizer que nós traremos todos os estudantes para o RU da universidade sem saber a capacidade de gestão do próprio restaurante universitário, mas tem um compromisso nosso de juntos a gente estudar essa pauta. Questões étnico-raciais. Quais medidas o senhor propõe para garantir que a cultura, a história e os direitos dos povos indígenas sejam respeitados e valorizados nas escolas municipais? Como sua gestão pretende melhorar o acesso dos povos indígenas aos serviços de saúde, considerando as especificidades culturais e geográficas das comunidades indígenas? De que forma o senhor planeja incluir os povos indígenas nos processos de decisão política da cidade, assegurando a participação ativa nas políticas públicas que os afetam? Que ações concretas sua gestão pretende adotar para combater o racismo e a xenofobia contra os povos indígenas em espaços públicos e privados da cidade? Quais as propostas para lidar com as inúmeras abordagens da PM a estudantes negros na cidade de Goiás? Professor, em relação à primeira pergunta, quais as medidas para garantir os direitos, garantir que a cultura, a história, os direitos dos povos indígenas sejam respeitados? Se a gente pegar e analisarmos a nossa história começa, propriamente dito, com a chegada de Cabral em 1500, que aqui no Brasil, que começa a colocar a cultura, abre aspas, branca, em contato com a cultura indígena e mesmo a cultura negra, que vem depois. Então, nós somos uma miscigenação. Nosso país, eu acho que a gente não pode dizer, eu mesmo me identifico e me identifiquei nessa eleição como pardo. Pardo porque a gente é uma mistura de todas essas raças. Então, respeitar a nossa origem, a origem indígena, que foram os primeiros habitantes,
Isso já está na nossa própria história e nós temos que levar esse conhecimento e potencializar isso no ensino fundamental, e isso nós faremos já com um programa de governo específico nesta área, na área vamos dizer, do primeiro ensino ali, levando para as escolas essa cultura, levando esse entendimento que a origem nossa são os povos indígenas que aqui estão muito antes das outras etnias que aqui chegaram. Então isso é uma questão de respeito não só ao povo indígena, mas à nossa própria história. Em relação ao que a nossa gestão pretende para melhorar os acessos dos povos indígenas aos serviços de saúde, considerando as especificidades culturais e geográficas da comunidade indígena. Em relação a essa situação, nosso programa de governo, a nossa estrutura que foi criada é de um governo de todos para todos. Quando você começa a excluir qualquer que seja, qualquer denominação, ainda mais os irmãos, os indígenas que são tão donos desse país, como os brancos, como os negros, os amarelos, como todas as raças. Eu acho que o princípio básico nosso é entender: todos somos seres humanos, somos iguais perante a lei e devemos ser respeitados como tal. Evidentemente que os indígenas que não estão na sociedade, que estão ainda existem povos dessa forma, com a cultura específica, eles devem ser respeitados como tal, porque tratar os desiguais de forma igual constitui na maior das desigualdades. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões para dar o tratamento dentro da possibilidade, e às vezes é necessário um acolhimento maior para que esses paradigmas sejam rompidos. Esse programa específico da comunidade indígena, para que tenha o conhecimento acadêmico, ele é muito interessante, porque na maioria essas pessoas voltarão para suas aldeias ou voltarão para seus locais de origem para poder levar esse conhecimento e transformar com esse conhecimento a vida dos seus semelhantes mais próximos. Então, isso para nós será uma prioridade, esse respeito, como respeito a todas, sem exceção, todas as outras situações que aparentemente possam ser tratadas, que possam ser tratadas de forma desigual hoje por alguma entidade. Outra pergunta: de que forma o senhor planeja incluir os povos indígenas no processo de decisões políticos da cidade, assegurando a participação ativa nas políticas públicas que os afetam? Extremamente relevante essa pergunta também. Nós pretendemos, na medida da proporção, obedecendo a representatividade dos assuntos que tratam especificamente dessa comunidade, ouvi-las, como ouvi-los em todos os segmentos da sociedade civil organizada. Quais as ações concretas a sua gestão pretende adotar para combater o racismo e a xenofobia? Como eu disse anteriormente, é extremamente importante. Nós temos que tratar todos os seres humanos de iguais, todos, sem exceção. Então, nós não permitiremos de forma alguma qualquer tratamento desigual ou qualquer ato que viole os direitos não só do negro, do indígena, das pessoas LGBTQIA+, ou qualquer outro. Em relação à última pergunta, quais as propostas para lidar com as inúmeras abordagens da PM a estudantes negros na cidade de Goiás? Essa questão é de extrema relevância. Nós precisamos de um trabalho conjunto de educação, tanto da comunidade quanto da polícia militar. Nós iremos criar a guarda municipal também para poder criar mecanismos para que toda a comunidade esteja inserida dentro de um contexto e que não haja nenhum tipo de discriminação, porque para nós todos, absolutamente todos, são iguais. Mobilidade, acessibilidade e planejamento. Levando em consideração o equilíbrio entre a modernização e adaptação da infraestrutura para garantir a acessibilidade e a preservação da integridade histórica da cidade,
quais são suas prioridades específicas para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade dos serviços públicos? 2. Quais são as suas propostas para garantir que a cidade seja acessível a todas, incluindo idosas, pessoas com deficiência física, pessoas com mobilidade reduzida e baixa visão, levando em consideração o direito ao lazer, a autonomia dessas pessoas e a participação social e econômica. 3. Como o senhor planeja equilibrar a preservação do patrimônio histórico com o desenvolvimento turístico em nossa cidade? E quais são as suas propostas para promover o turismo sustentável sem comprometer a integridade cultural e histórica da nossa região? 4. Sabendo que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à acessibilidade e que o Centro Histórico de Goiás é repleto de ruas de pedra e edificações tombadas, quais medidas concretas o candidato planeja implementar para facilitar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão, sem comprometer o patrimônio histórico da cidade? E 5. Quais ações pretendem tomar durante sua administração para garantir que novas construções urbanas e projetos de infraestrutura sigam as normas de acessibilidade universal de maneira que se tornem ambientes mais inclusivos? Certo. Em relação à mobilidade urbana, nós temos que ter um cuidado muito grande e temos que readequar o plano diretor da nossa cidade. O plano diretor que aí está, no nosso entendimento, ele não contempla as necessidades da nossa cidade, principalmente na questão de infraestrutura urbana, para a gente desafogar o trânsito, criar espaços para que a gente possa atender adequadamente o turista, que a gente possa fazer com que a cidade experimente o crescimento que a gente experimentará a partir de janeiro de 2025 na nossa gestão. Então nós precisamos, no plano diretor, criar via de acesso, criar locais para desafogar o trânsito, não só com vias adequadas, isso em parceria, em estudos com profissionais que tenham conhecimento, não só do IFAM, mas não só das parcerias que eu disse aqui na UFG, com urbanistas, com pessoas que têm realmente conhecimento, com engenheiros. Isso nós faremos, com certeza, com que a cidade tenha uma mobilidade totalmente diferente e que possa dar aso, principalmente nos eventos, que não fique o trânsito, um caos, como acontece aqui. E nós teremos cidade cheia sempre, porque nós teremos mais pessoas, o turismo nosso será pujante, então nós precisamos de preocupar muito com essa pauta. Em relação à qualidade dos serviços públicos, que foi a pergunta, nós precisamos primeiramente de desburocratizar o sistema, nós precisamos de modernizar com sistema de softwares adequados, nós precisamos de adequar ao sistema Gov. Então essas situações fará, dentre inúmeras outras, a melhoria da infraestrutura e a melhoria da qualidade dos serviços públicos também, com valorização adequada do servidor público, recebendo em dia, mas obedecendo seu plano de carga e salário, não deixando que eles tenham que ir para a justiça para receber os seus direitos, que eles estejam motivados para poder prestar esse serviço. Em relação a quais as propostas para garantir que a cidade seja mais acessível, nós precisamos de atentar para que a cidade ela tem a sua característica precípua, que é uma cidade que está prestes a completar 300 anos. As ruas, os calçamentos, que é um dos nossos patrimônios, nosso acervo arquitetônico, que é um dos mais chamativos do país, um dos mais bonitos do país, ele tem que ser preservado. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande no trato com essa estrutura arquitetônica, mas com as pessoas também. Não só com as pessoas que aqui residem, mas também as pessoas que aqui vêm como turista. E isso nós vamos criar junto com a comunidade, junto com o IFAM, junto com a universidade, junto com toda a sociedade civil organizada, mecanismos para que a gente respeite o patrimônio, respeite a nossa cultura, mas que a gente consiga fazer com que essa acessibilidade chegue, talvez com locais adequados, com um sistema de taxiamento. São diversas situações que o tempo nosso é muito curto, não dá para falar de todas elas, mas em outras oportunidades eu me comprometo a falar especificamente desse tema e nos acompanhe nas redes sociais que vocês verão algumas outras medidas que nós pretendemos implementar para fazer com que isso aconteça. Já entrei na resposta como planeja
equilibrar a preservação do patrimônio histórico com o desenvolvimento turístico da nossa cidade? Quais são as propostas para promover o turismo sustentável sem comprometer a integridade cultural e histórica da nossa região? Esse papel é fundamental, é você fazer com que o turismo, que é a maior indústria do mundo hoje, ela seja pujante na nossa cidade, mas que o turista chegue e ele consiga, junto com a cultura, junto com o esporte, junto com o lazer, junto com toda a gama de produtos, ele consiga entrar na nossa vida e que a gente tenha condições de fazer com que ele fique um período aqui e conheça a nossa história e passe não só a visitar a nossa cidade, mas que possa disseminar a nossa cultura, a nossa tradição e o nosso acervo arquitetônico para todo o país. Em relação à pergunta 4, quais as medidas que está planejando para facilitar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão, sem comprometer o patrimônio histórico da cidade? Como dissemos, será um estudo avançado com diversos órgãos para poder chegar a um denominador comum e fazer com que essa acessibilidade, mas não só dessas pessoas cegas ou com baixa visão, mas também para que os cadeirantes, mas para que as outras pessoas com outro tipo de alguma deficiência ou com algum tipo de redução de mobilidade possa transitar por toda a nossa cidade. Garantir que novas construções urbanas e projetos de infraestrutura sigam a norma de acessibilidade universal de maneira que tornem ambientes mais inclusivos. Exatamente como nós já dissemos, isso será parte de um estudo multidisciplinar com diversos órgãos que fará com que tenhamos condições de ter uma cidade linda, mais inclusiva e também que possa atender todas as normas. Obrigado, deu tempo aqui. Bloco da saúde. Dado o histórico de negligência com a saúde pública no contexto da pandemia, o que o senhor pretende fazer para garantir que a saúde de Goiás seja uma prioridade, especialmente nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade? Extremamente relevante essa pergunta. Eu tenho uma preocupação muito grande e a nossa equipe está debruçada para poder fazer com que a nossa cidade volte a ter uma saúde adequada. Nós temos profissionais extremamente competentes, mas hoje o município não investe na saúde da forma que precisa. Hoje nós temos 10 leitos de UTI na nossa cidade e esses leitos de UTI são mantidos pelo governo do estado. A prefeitura, em outros momentos, o município disse que investe cerca de 400 mil reais no Hospital São Pedro de Alcântara, que é um patrimônio da nossa cidade, que no dia 25 de janeiro de 2025 completará 200 anos. Nós temos que respeitar o Hospital São Pedro, temos que respeitar os profissionais que ali estão, mas o município tem a obrigação de investir pesado para que esse hospital, para que essa estrutura tenha condições de prestar um serviço que a comunidade necessita. Nós precisamos de criar mecanismos para que a saúde não fique na UTI. Nós precisamos de fazer com que a saúde do nosso município ela realmente atenda ao nosso cidadão. E isso só irá acontecer quando tiver planejamento, quando tiver investimento e principalmente vontade política de fazer com que isso realmente aconteça. Como nós fizemos essa retrospectiva de quando cheguei aqui em Goiás. Quando eu cheguei aqui, professor, nós tínhamos 4 hospitais em pleno funcionamento. O Hospital Brasil Caiado, o Hospital Santa Rita, o Hospital Bom Pastor e o Hospital São Pedro de Alcântara. Hoje, nós contamos com o Hospital São Pedro trabalhando com recursos muito reduzidos e nós iremos fazer muito diferente. A saúde, na nossa gestão, ela será prioridade. Será prioridade para que cada cidadão, ele não pereça da saúde. Nós teremos médicos adequados, nós teremos especificidades médicas adequadas, nós teremos toda a infraestrutura, nós teremos exames de imagem com qualidade, nós teremos condições de ofertar à nossa sociedade o que ela realmente precisa, que é uma saúde de qualidade. Por isso,
que o nosso projeto contempla esse investimento maciço, não só para que as novas gerações nasçam em Goiás com um médico pediatra, com um obstetra, com um ginecologista para fazer o acompanhamento, mas que os exames também que a mãe e o pai precisam de fazer com essa criança logo após o nascimento, do pezinho e tantos outros que não são feitos hoje, todo o complexo passa a ser feito na nossa cidade. Essa estrutura da saúde, ela necessariamente tem que passar por uma reestruturação muito grande, e isso tenho certeza, isso nós estamos trabalhando e vamos fazer com que a nossa saúde, que a população volte a ter orgulho de ir a um centro médico, a um hospital, para que a gente tenha condições de fazer com que o cidadão tenha o tratamento adequado com os recursos do município sendo investido. Mas quando isso não acontecer, nos distritos nós teremos as ambulâncias para poder trazer para Goiás ou levar para Goiânia. Nós teremos também, quando não tiver condições de fazer esse atendimento aqui, nós teremos a casa de apoio em Goiânia ou em outras cidades. Nós precisamos de levar, enquanto não tivermos condições de termos na nossa cidade o centro de hemodiálise, nós precisamos de ter a responsabilidade de conduzir de forma adequada todos esses pacientes para que eles façam essa hemodiálise em Goiânia e tenha o menor tempo possível de exposição ao calor, as dificuldades de estar o menos tempo possível dentro de um transporte que muitas das vezes a pessoa sai de madrugada de casa, passa por um processo extremamente doloroso e difícil e tem que chegar à noite. Então, a saúde na nossa gestão, ela será uma prioridade absoluta. Muito bem. Organização da gestão e considerações finais. Questão 1. Quais os critérios para a seleção dos secretários municipais? O candidato, em sendo eleito, pretende extinguir e ou criar alguma secretaria? E também trazer as considerações finais do senhor também. Como sempre, todas as perguntas extremamente relevantes e muito inteligentes. Nosso secretariado, para a gente fazer a transformação que a nossa cidade precisa, ele tem primeiro que ter a capacidade. Nós buscaremos pessoas que tenham convívio na nossa cidade e que tenham capacidade de gestão em cada área. Esse será o critério principal para a escolha, ou os critérios principais para a escolha do nosso secretariado. Em relação a extinguir ou criar novas secretarias, nós pensamos numa cidade para os próximos anos. Nós precisamos de desenvolver nossa cidade, a gente precisa de criar uma série de mecanismos. Então essa reforma administrativa, ela acontecerá. Tenha certeza que nós criaremos uma metodologia de gestão, e isso inclui necessariamente a criação de secretarias, inclusão de outras. Então, na estrutura nossa que está sendo criada, que está sendo planejada, ela contempla toda uma reestruturação da forma de gestão. Porque para a gente trazer o desenvolvimento, para a gente alcançar os índices que nós pretendemos de desenvolvimento, de crescimento, além das secretarias terem que estar em sintonia, estarem interligadas e, acima de tudo, com pessoas extremamente capacitadas, nós temos que ter uma autonomia de gestão, e você tendo secretaria específica, cada secretaria específica, ela vai ter condições de buscar recursos. Não estou dizendo com isso que nós vamos manter 16 secretarias ou que nós vamos extinguir A ou B. Nós faremos um remodelamento, uma reorganização, uma reestruturação para que a gente tenha condições de fazer a maior e a melhor administração que essa cidade já viu. Mas para isso nós precisamos de pessoas daqui que tenham conhecimento dessa realidade, mas que sejam extremamente capacitadas, e nós temos esses profissionais capacitados aqui também para exercer essa tarefa e principalmente para implementar essas mudanças que a nossa sociedade anseia há tanto tempo. Então tenham certeza,
a reestruturação administrativa e a criação de alguma outra secretaria e a condensação de algum órgão ou outro que está como secretaria dentro de outro, isso será uma prioridade, porque nós entendemos que a gestão está engessada. Está engessada por uma série de fatores que nós não vamos adentrar aqui, mas nós precisamos dessa mudança. Em relação às considerações finais, eu gostaria de agradecer esse espaço, mais uma vez, de poder expor, e às vezes o tempo é muito curto, não dá para a gente falar de todos os assuntos, mas eu estou totalmente à disposição para em outro momento estar aqui, um ambiente extremamente agradável, pessoas extremamente comprometidas com a melhoria da nossa cidade, pessoas comprometidas com essa instituição que eu respeito e respeito muito, e onde eu devo muito a essa instituição. Me formei, como eu já disse, em 1997, colei grau aqui na UFG no curso de Direito, mas antes, essa mesma universidade propiciou, através de forma direta ou indireta, que o ensino público no estado de Goiás e no país, principalmente no estado de Goiás, pudesse alcançar os níveis que alcançou, como eu disse, desde a época que era pré-escolar, que eu estudei em uma escola de pau a pique na zona rural, lá no município de Caçu, vindo depois para fazer o ensino médio, também em uma escola pública estadual, depois fiz um curso técnico em uma escola estadual, curso técnico de contabilidade, depois tive a honra de fazer um curso superior em uma instituição como a Universidade Federal de Goiás. O ensino público é o único que faz realmente a diferença. Aquelas pessoas que, como eu, que não tinha condições de pagar uma universidade ou uma faculdade particular, se não fossem instituições como esta, não teria condições de mudar a sua vida, não teria condições de galgar passos maiores na sua vida. Eu jamais, se não fosse uma instituição de ensino público, eu jamais teria condições de estar aqui hoje, falando com você, querendo ser o seu representante, mostrando as minhas propostas para poder fazer com que eu me tornasse prefeito da cidade de Goiás. Então é por isso, eu peço a você que nos ouviu de forma atenta, que nos verá pelas redes sociais, nos dê esse voto de confiança, vote Elber e Pastor Rogério 44, para a gente fazer as mudanças que nossa cidade precisa. É com essa gratidão, não só essa instituição, mas essa gente que me acolheu e que me acolhe há mais de 30 anos, que eu agradeço imensamente por estar aqui hoje. Um grande abraço a todos. Muito bem, também agradecemos, mais uma vez, destacar aqui as pessoas do Kesley, Douglas e Tainá, que estão aqui presencialmente, compondo aqui a equipe, mas também destacando aqui as pessoas da Márcia, que é estudante, da professora Maria Carolina, do Newton, da Amanda e da Camila, que compõem a equipe desse projeto. Muito obrigado, candidato Elber, boa sorte, e no dia 20 teremos aí a divulgação da entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado.